Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos chegando com mais um episódio do nosso Rota 61 Cast, a sua melhor companhia aqui do YouTube. Estamos entrando no ar também pela rádio Rota 61. Para você que ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal. Antes de esquecer, já vai lá, já dá o seu joinha, deixa o seu like, deixa um comentário para fortalecer o canal se você tem gostado dos conteúdos. Gratidão. Se você tem alguma ideia de algum conteúdo diferente, manda pra gente nas mensagens ou mande no nosso e-mail radiorota61@gmail.com. Para você que conhece a nossa rádio, gratidão. Para você que ainda não conhece, vou deixar aqui, www.radiorota61.com, a sua melhor companhia na web. Visite o nosso site. Você que ainda não foi lá ainda, tem o campo para você fazer o seu pedido musical logo na página inicial. Envie a sua foto para a gente, para o nosso e-mail, para a gente estar colocando na galeria do ouvinte. Ali tem ouvintes do mundo todo que nos enviam, tá? Mais de 90 países, hoje a Rádio Rota 61 tem chego, graças a Deus. São mais de 30 plataformas aí reproduzindo a nossa programação 24 horas por dia. De segunda a sexta, das 18 às 19 horas, eu estou ao vivo com a Hora do Ouvinte na Rádio Rota 61, tá? Sintoniza lá, tenho certeza que você vai gostar. É uma programação toda feita pelos ouvintes, tá? A gente transmite também pelo Facebook. A entrevista de hoje, gente, top demais. A última entrevista do mês das crianças, e nada mais justo que a gente está trazendo uma diretora de um centro de educação infantil e uma pedagoga. Como a gente trouxe duas coordenadoras das séries iniciais, a gente trouxe uma psicopedagoga e uma biomédica, também que atuam na área infantil. A gente trouxe uma hipnoterapeuta e trouxe também uma psiquiatra que atua com as crianças, tá? Então nada mais justo que a gente tratar também ali da pré-escola. Mas antes, eu quero deixar aqui um recadinho dos nossos parceiros. O Depósito Avenida está há mais de 30 anos ajudando a construir sonhos em Cambé e toda a região. Preço, qualidade e bom atendimento é aqui no Depósito Avenida. Sempre tem promoção em cargas fechadas de areia, pedra e tijolos. Tijolos de 6 furos, tijolos de 8 furos. Para você que está construindo, reformando, não pode deixar de passar lá e levar o seu orçamento para fechar um bom negócio, tá? Pega lá, faz 20 orçamentos, não, brincadeira, tá? Faz 4, 5, 6 orçamentos, faça aí aonde você quiser, depois você pega e vai lá, Adriano, Dona Lourdes, Kátia, tem aqui, esses orçamentos aqui, dá para melhorar o preço para mim? Com certeza você vai fazer um bom negócio no Depósito Avenida, tá? Não é à toa que estão há mais de 30 anos no mercado. O Depósito Avenida fica na Avenida Gabriel Freseiro de Miranda, número 541, no Parque Manela, em Cambé. O telefone do Depósito Avenida é o 3253-1788. 3253-1788. Tá aqui na tela, tá? Depósito Avenida, passa lá, toma um cafezinho com o Adriano, com a Dona Lourdes, com a Kátia, fala, olha, vim conhecer a loja, você que ainda não conhece, vim tomar aquele café esperto, vim pela Rádio Rota 61 ou vim pelo Rota 61 Cast, tá? Com certeza seu atendimento vai ser top, você falando ou não, e você vai, sem comentários, tá? Só indo lá para você ver. Depósito Avenida, há mais de 30 anos ajudando a construir sonhos. Você gosta de ganhar prêmios? Então você vai no lugar certo, Vai lá no Facebook, @tá tudo errado, tá aqui, tá tudo errado, é a sua página de prêmios no Facebook. O Digital Influencer Isaías Rodrigues toda semana faz sorteios tops demais, tá? Ali você ganha premiação em dinheiro, em vales compras e muito mais maneiras ali de ganhar ali no Tá Tudo Errado, tá? E não é só prêmios, também tem a parte social, tem o projeto Panela Cheia, onde leva o alimento às famílias necessitadas da região. Você ainda não conhece o Tá Tudo Errado? Vai lá, Facebook, Instagram, TikTok, você encontra também no Kawaii. É que nem barata, procurou em qualquer canto você acha, tá? Tá parecendo Geolessa, todo canto você acha Geolessa, tá? O Digital Influencer Isaías Rodrigues está sempre fazendo o melhor para os seguidores da página
tá tudo errado, hein? Dá um pulinho lá, tenho certeza que você não vai se arrepender em estar seguindo, comentando as postagens da página. Tá tudo errado, mas aqui dá tudo certo. Forte abraço a Isaías Rodrigues. E vamos para nossa entrevista de hoje. A gente trouxe duas coordenadoras das séries iniciais, a gente trouxe psicopedagogas, a gente trouxe hipnoterapeutas, a gente trouxe também uma psiquiatra infantil. Nada mais justo do que a gente estar trazendo uma diretora de um centro de educação infantil, da pré-escola, e uma pedagoga também que atua na mesma escola. Hoje estamos com elas aqui, com a Márcia Regina e a Jéssica Carvalho. Boa noite, Márcia, e boa noite, Jéssica. Boa noite, Jean. Boa noite, Jean. Prazer receber vocês aqui e agradecer por vocês terem aceitado o convite de estar vindo compartilhar conosco um pouquinho da história de vocês, desse trabalho tão nobre que é ali antes até das séries iniciais, né? Logo na pré-escola mesmo, né? Sim, a educação infantil é o alicerce para a continuação, né? A criança, quando tem prepara uma base sólida, quando ela vai para o fundamental, com certeza o papai e a mamãe vai ficar contente logo nos primeiros 6 meses. Sim. Nós somos o primeiro contato que a criança tem com o mundo exterior, né? Porque até então ele só tem contato com os pais, familiares. Aí a gente dá esse primeiro contato, essas primeiras vivências, que é muito importante para enriquecer esse caminho escolar. E logo com o ensino já começando ali com vocês, né? Sim, a educação infantil hoje não é mais só brincadeira, né? Trabalhamos com conteúdos, com suporte mesmo, né? Pedagógico para todo o desenvolvimento integral da criança. Sim. E antes da gente entrar nesse assunto do que é, como é, o porquê que é, eu tenho uma pergunta que ninguém escapa quando entra aqui nos nossos estúdios. Primeiro eu vou fazer ela individual. Primeiro eu vou fazer para a Márcia e depois para a Jéssica. Quem é a Márcia Regina? A Márcia Regina é uma pessoa assim que se apaixonou pela educação quando eu entrei minha primeira vez numa escola. E ali me identifiquei e quis fazer parte desse mundo de transformar. Então a Márcia Regina é uma sonhadora, porque aqueles que sonham ele busca, né? E eu busquei trabalhar na educação. E acredito que não há outro caminho para nós transformar vamos dizer, a nossa sociedade. Mas lá de pequenininho, ensinar a criança a valorizar o seu pai, a sua mãe e o professor, né? Então a Márcia é uma sonhadora, né? Sonha com o futuro, um Brasil brilhante, né? A cada dia. Uma coisa tão importante, né? Tá ensinando as crianças a sonhar também, né? A gente acaba dando um exemplo, servindo como um espelho ali para os pequenos, né? Sim, a educação infantil é muito importante, porque quando a criança entra numa escola, ela tem um espelho. Ela vai olhar o professor, o penteado, a maneira que o professor gesticula com a sua mão. Então a criança se torna um imitador do professor. Hoje eu lembro muito da minha professora. Ela falava muito assim para mim: Márcia, presta atenção. Então toda criança que eu vou ter o primeiro contato, eu falo: presta atenção no que eu estou falando. Então aquilo gravou. Então o professor, né, a pedagoga Jéssica, que está trabalhando comigo, até eu, como no cargo da direção, a gente está em contato direto. E eu sempre falo para as crianças: quando chegar em casa, conta tudo para a mamãe que você viu aqui na escola. Porque assim você vai mostrar para ela a grande transformação que a gente está fazendo com você. E eu acredito muito nisso, viu, Jean? Que a escola ainda é o lugar seguro para as crianças. Não tem outro, né? Não tem outro caminho. A criança precisa desse contato, tanto com a família e a escola. Então, a Márcia acredita, família e escola sempre de mãos dadas, né? Sim. Num caminho, assim, brilhante de desenvolvimento. Até que é o símbolo do Marília Barbosa, né? Duas mãos sobre a criança, né? O Marília Barbosa, ele tem essa característica, né? Do acolhimento, né? Integral da criança. Sim. Então, quando a criança chega, a gente busca logo identificar a criança num todo.
A gente não vai fazer uma avaliação logo de princípio, mas Sim. como está essa criança psicologicamente? A família, a alimentação, a vestimenta. Aí depois disso a gente pega essa criança e apresenta para ela, né? Olha, a partir de hoje você vai fazer parte da nossa escola. Vamos mostrar os professores, ela vai se encantar com a sala de aula, né? Com tudo que tem ali. Mas a nossa prioridade é a criança num todo, né? Psicologicamente, fisicamente e até emocionalmente mesmo. A gente fala muito de amor. Amor com o pai, amor com a mãe, com a avó. A gente valoriza-se a família no Lar Infantil Marília Barbosa. Sim, que bacana. E da mesma maneira que a Márcia não escapou da pergunta, também a Jéssica não vai escapar. Quem é a Jéssica Carvalho? Jean, Jéssica, além de ser pedagoga, coordenadora, professora, eu sou humana. E eu acredito que o amor ainda vence tudo. Então, se a gente transmitir para nossas crianças que a gente recebe lá o amor, o carinho, o afeto, acredito que a gente vence um futuro melhor, já que o futuro são as nossas crianças, o futuro do nosso país é as nossas crianças. E eu acredito muito que com carinho, com afeto, igual a Márcia falou, a relação família e escola, porque hoje em dia a gente tem muitos conflitos, mas assim, não é isso que a gente quer abordar. A gente quer abordar mesmo o acolhimento, o que a gente consegue fazer de melhor. Porque imagina, lá no futuro, um aluninho passar pela gente e falar, ela foi minha professora, ela já me deu aula, imagina, né? E a gente formar cidadãos de bens, né? Cidadãos que vão para o caminho de bem. Então eu acredito muito no amor, na amizade que a gente tem ali com nossas crianças, que eu falo, na hora que a gente vai abraçar, vai acolher, nós somos ali, ó, o tempo que eles passam mais fora de casa são com a gente. Sim. Então nós damos esse alicerce para eles, a gente caminha com eles junto com o currículo, a gente ensina, mas a gente também, além de tudo, dá afeto, dá carinho. Sim, é uma extensão do lar, na verdade. É uma né? extensão, isso. E na verdade, essa primeira formação da criança é o que conta ali no caráter, né? A criança já começa a formar o seu caráter ali dentro, né? E por isso dessa postura que você falou da professora, a Márcia falou, que guardou da professora dela. Eu tenho, assim, vivo na minha lembrança, assim, a tia Lourdes, lá na primeira série, que na minha época não tinha prézinho. Então, já foi direto para a primeira série. Eu tenho lembranças dela, assim, ensinando com aquela paciência toda aquela meiguice dela, ó, faz a letra mais cursiva, assim, mais redondinha, faz assim, faz assado. Então, isso acaba marcando na vida da gente, aquilo que você disse, né? O exemplo, o espelho. Sim, o espelho. Isso é muito legal. Como vocês são da Marília Barbosa, do Centro de Educação Infantil Marília Barbosa, que antes, eu tenho uma história interessante, né, a Marília Barbosa, né? Era o Lar Marília Barbosa. Sim, foi por muitos anos, né, teve essas condições, né, Sim. de cuidar, de pegar essas crianças carentes, né, e acolher ali no lar. Tanto que o foco principal e conhecidíssimo, né? Não tive o prazer de conhecê-lo, mas somente a história dele, né? É o Paizinho, né? O famoso Paizinho. Então, o seu Hugo, ele traçou uma história muito linda dentro do Lar Infantil Marília Barbosa. Quando já dentro da lei não poderia mais ter o lar, né? Passou-se então a educação infantil. Logo do início, né, da trajetória dele, foi-se período integral. Ao passar do tempo, né, acredito, né, que todo o pessoal atrás disso, né, a diretoria junto com ele, foi vendo o que era bom, o que não era, o que o município em si, a educação do município estava ofertando. E fomos tentando se adequar. Então, assim, hoje, né, depois dessa trajetória linda que o seu Hugo deixou, essa história marcante dentro de Cambé, não só o lar instituição, mas também outras extensões que ele fazia, né, de ações sociais dentro ali da casa também, porque se você chegar lá, Jean, e perguntar ali no centro, né, quem foi o seu Hugo Paizinho, as pessoas contam histórias lindíssimas, né? Sim. E então foi quando a escola passou a ter o aporte da prefeitura e dos outros, né,
dos órgãos competentes, mas também tem o bazar que sempre está vivo lá ainda, né? Que faz uma venda, e o que é esse recurso trazido é para a reforma predial do lar, né? Que hoje está dentro do CEMEI. Claro, a prefeitura tem dá o aporte, mas não consegue, porque assim, a estrutura é gigantesca. Então tem que ter essa ajuda. Então o bazar, o nome do bazar é Lar Marília Barbosa, tá? Então assim, o bazar é lindíssimo. E as pessoas fazem ainda Jean, vai lá, faz a doação, de brinquedo, de roupa. E aí o bazar faz a revenda. Então assim, é muito gigantesco isso tudo que deixou essa estrutura, o paizinho, né? Sim. E depois que começamos, né? Entrei no Lar Infantil Marília Barbosa como uma professora do Infantil 5. E quando eu cheguei lá, né? Meu Deus, eu falo pra você que foi assim, surreal, né? Porque é uma escola grande. E quando eu tive o prazer, fui convidada para estar trabalhando com as meninas, com as professoras na direção. Foi um convite, né? Eu falo que tudo é por Deus, né? E ali eu já aprendi muito mais, a ter outra visão. E começamos a trabalhar. Hoje a escola atende, pode atender até 120 crianças, mas temos 83 crianças matriculadas, né? Os professores tem professores, trabalham o dia todo. E seguimos também, né? O currículo de Cambé. São quantas salas, agregando todos os alunos ali? São 4 salas, né, dividido infantil 4 e 5 no período da manhã, infantil 3 e 4 da tarde. Temos a sala de arte da criatividade, que é uma sala que as crianças se apaixonam, porque tudo ali né? Tem a tinta, tem a tela, e eles ficam assim enlouquecidos. Tem a sala também, que é uma sala que é de multiuso, que tem a biblioteca, tem a televisão, que as professoras passam vídeos, né? Sempre seguindo o currículo, nada é fugido do conteúdo, né? Tem o parque, tem a aula de movimento, tem a aula com o professor de música, que ele faz um trabalho, né, voluntário dentro da escola. Isso as crianças aprendem também, a gente sempre está lá postando algumas fotos. Então, o Lar Infantil Marília Barbosa, hoje teve uma cara renovada, sim, claro, mas para melhor. Sim. E sempre visando o desenvolvimento integral da criança, sempre buscando auxílio com a Secretaria de Educação, ela nos auxilia muito, então a gente está sempre buscando, perguntando, questionando, e eles estão ali, né? Porque eu acho que a escola, Jean, a criança em si, quando chega na escola, o que eles pensam que vai brincar. Aí quando você vem com o conteúdo, ele entende, eu tenho que aprender. Né? O desenvolvimento das crianças são excelentes. Né? Então as avaliações, quando eu vou lá olhar, eu fico assim, meu Deus, tudo isso eles aprenderam? E aprendem, né? Com amor, com carinho, dedicação. E assim, eu estou feliz com a equipe, né? Feliz com tudo que o Lar Infantil conquistou, né? Sempre a gente olha lá que tem um quadro gigantesco do seu Hugo e da Dona Dulce, que não deixa a gente de lembrar da trajetória da escola. E a gente sempre fala, ele lá tem um lema lá, né? Educar e cuidar com amor. E a gente continua, cuidando e educando com amor, né, Jean? Sim, sempre. E sempre. Sempre. É assim que se forma um cidadão de bem. Sim, verdade. E através do conhecimento, né? Que já vem desde lá de baixo. Sim. E hoje a gente vê muito crianças, devido a esse estímulo visual que a gente tem, essa facilidade de internet e televisão e videogame, tudo isso, então acaba dando essa bugada na cabeça da criançada, e aonde que entra o papel das educadoras, dos educadores, mas também da família, né? Sim. Não adianta o pai e mãe deixar tudo por conta da escola, tudo por conta do centro, do centro infantil, porque não adianta também, tem que ter também esse casado, né? Sim. Família e escola, mas é um tema que já a gente vai entrar nele, eu não posso deixar de falar, né? O Jean sempre me apoiou quando eu pedi ela, Jean, fala lá que tem vaga do Infantil 5, Infantil 3. Então assim, eu sou grata a você, viu, Jean?
pela força que você nos deu, né? Logo do início a gente pedia lá, anuncia lá, porque tem vaga. Então assim, a gente tem que falar das pessoas que realmente nos apoiou. E o Jean realmente apoiou o Lar Infantil Marília Barbosa, né? Eu acho que esse é o papel nosso como comunicador, como pessoa pública, a gente fazer alguma coisa em troca do que a gente recebe. Então a gente recebe tanto da escola municipal quanto dos centros de educação infantil. Então o mínimo que a gente pode fazer é uma doação num tempo mínimo. E é você falar, olha, a CEMEI está com vaga aberta, a escola tal tá fazendo tal coisa, o colégio tal tá com tal promoção. Eu acho que isso é o mínimo que a gente pode fazer em troca. Assim como a gente tem pessoal que a gente anuncia também na rádio, que a gente não, sem fins lucrativos, é um trabalho filantrópico. Estamos tentando trazer mais outras entidades aí. A gente ainda está conversando, ver se tem essa liberação. A PAI é uma delas, que a gente está tentando fazer uma conversa ali para estar colocando eles, como disse o Alcir Ramos, né? Ajude a PAI da sua cidade. E quero trazer o diretor da PAI também para mostrar que a PAI não é só aquele superficial que todo mundo tem, daquele preconceito, e sim mostrar o que é o além, né? Toda a infraestrutura que está por trás da PAI, que pouquíssima gente conhece. Sim, é igual o Lar Infantil, não se entende muito bem. O Lar Infantil é uma escola filantrópica, né? Sim. Por ser filantrópica e ter um aporte da prefeitura, claro que tem que ter parceria, né? Tem os parceiros que ajudaram, algumas reformas, mas ali o carro-chefe que a gente sempre fala é o bazar mesmo, porque ali já tá tudo juntinho, né? É tudo uma estrutura já, né, Jean? É muito bem organizado. Eu falo assim para Jéssica, o seu Hugo, ele fez um excelente trabalho, né? Deixou um legado dentro de Cambé. É assim que a pessoa se torna imortal. Através de suas ações. Porque o lar existe, o prédio em si existe há 70 anos, né? Esse ano a gente comemorou 70 anos. Fizemos trabalhos com as crianças. Nunca deixamos a história morrer, né? Porque a história não pode. E as crianças têm que participar disso, porque elas estão lá dentro. Sim. Inclusive eu tenho um sobrinho que já passou por lá, na antiga gestão, em outras gestões. Aí ele falou, nossa tia, eu lembro. Eu falei, eu acho muito importante, porque eu estar lá hoje, né, tendo a oportunidade de estar fazendo diferença na vida das crianças é muito importante, é muito gratificante. Sim, com certeza. Como vocês descrevem a abordagem pedagógica adotada dentro do Centro de Educação Infantil Marília Barbosa? O que você fala, minha coordenadora? Eu estou à frente das professoras, né? Eu sempre busco o melhor para as crianças dentro do currículo. A gente segue o currículo de Cambé. Então, assim, as professoras têm hora de planejamento, então elas planejam horas e elas sempre buscam inovações, sempre buscam atividades novas, enriquecedoras, porque é isso que as crianças precisam. Vamos convenhar que algumas crianças vêm de um porte já assim, que elas estão ali. O Infantil 3 é o primeiro contato, então o Infantil 3 é interessante começar lá desde o início, desde mexer com a terra, desde mexer com tinta e descobrir várias outras possibilidades que eles possam estar gostando da escola. Então, para mim, o conteúdo pedagógico está maravilhoso, está dentro do esperado para a educação de Cambé. Que bom, que legal. E quais são os principais objetivos de aprendizado para as crianças em idade de pré-escola lá no centro? Bom, o currículo de Cambé, ele é riquíssimo e extenso, Jean. Ele vai, desde você, a criança aprender a letrinha, vamos dizer, né, já logo no início, mas ela vai ensinar não só as letras, não só o alfabeto. Ela vai para o concreto, né? O professor, ele vai ter que entender aquele currículo, mas o que vem antes da letra A? Por que eu vou aprender a letra A? Aonde eu vou encontrar essa letra A? Para que eu vou precisar da letrinha A? Eu simplesmente colocar a letrinha lá e vamos só. Não. Então o professor, ele vai ter que se desbruçar em cima de um planejamento e buscar recursos. E ir atrás. Todo aquele enriquecimento, né, de tudo que começa a trazer para a sala de aula. Vamos lá, nós temos um parque lá e tem umas árvores, vão para fora e vão buscar. Porque quando a criança começa a entender o significado das letrinhas e dos números,
E não tem um momento que o pai e a mãe devem pensar, nossa, ele não aprendeu nada, porque ele confunde tudo. Mas é nesse momento, Jean, que está acontecendo lá dentro dele um bong. Ele está conhecendo entre letras e números, formas geométricas, cores primárias, cores secundárias, o que é o som, o que é um ruído, o que é ficar em silêncio, o que é o som do seu corpo. Então o currículo ele é muito rico. Só que aí vem a questão, né? E aonde fica o brincar? O brincar fica nos materiais que o professor confecciona. Ele vai confeccionar lá o jogo com a letrinha A, com as imagens, ele vai levar essa criança para fora e vai fazer lá um A gigantesco, vai colocar vários recursos ali, pode ser desde de uma bolinha colorida para colocar em cima daquela letra, daquele número, porque a criança vai entender que ele pode andar na rua, encontrar uma letra A e ele vai associar. E a partir do momento que ele começa a fazer associação, ele está aprendendo. Né? É muito rico, é gigantesco, né? Falar da educação infantil... Tem pessoas que imaginam. Na pré-escola. Na pré-escola, ele imagina que é só o brincar. Tem o brincar, mas é o brincar pedagógico. É a brincadeira de papéis que leva a criança para o mundo imaginário e ela vai trazer isso tudo à tona depois no aprendizado lá no papel. Né? É muito rico mesmo. É o que a doutora Caroline falou no episódio passado. E, nossa, vai levar no psiquiatra infantil e tal, a criança vai brincando. Vai ali com as brincadeiras lúdicas ali para se chegar no diagnóstico da criança, mas nossa, a criança vai lá e só fica brincando. Não, peraí, tem um porquê daquela brincadeira. Verdade. Tudo tem um Tudo com porquê. intencionalidade. Tudo intencional. Para estar guiando, na verdade, para se descobrir alguns caminhos. Sim, a criança chega na escola, muitas vezes, ela traz uma flor. A flor, às vezes, está meio murcha porque ela pegou lá e veio, né, com o suor. Mas a gente volta lá pensando, para que ela pegou aquilo? Então o professor ele pode pegar aquela flor e dar uma aula de 40 minutos, né? E traçar até o caminho que ele fez. E fazer a pergunta, por que você colheu essa flor para mim? Qual o sentimento? Ele vai falar, porque eu amo você, eu gosto de você. Então a professora já começa a trabalhar o sentimento, a emoção, né, a afetividade. Então assim, é muito extenso, né? A educação infantil, Jean, ela desenvolve a criança no integral, num todo. Não tem partes, né? O professor trabalha em conteúdos separados, mas ao mesmo tempo ele tem que ir trabalhando tudo juntinho. Porque quando chega um momento, você olha para aquela criança, ela sabe falar, ela sabe cantar, ela sabe a letrinha, ela sabe o número, sabe já escrever o seu nome, sabe dos amigos, mas se você fazer uma pergunta para ela, Jean, sobre o alfabeto, ela vai falar para você. E ela vai falar a aula que ela teve. Então isso significa que a gente está indo no caminho certo, né, Jéssica? Com certeza. A etapa mais importante da vida deles, né? E como o ambiente físico da CEMEI foi projetado para esse tipo de desenvolvimento da criança, como você falou, que lá é tudo enorme, né? Quando você chegou grande, lá, tudo grande, tudo enorme. E além dessas atividades que se tem extra ali, de estar desenvolvendo, como vocês têm integrado hoje a tecnologia dentro desse ensino para as crianças ali? Você quer que eu responda ou você fica à vontade? Bom, Jean, eu vou ser sincera, tá? Eu falo muito dentro da sala de aula com eles, até em reunião com o pai e com a mãe. Celular o mínimo possível. O celular, ele é uma porta gigantesca para a criança ficar, vamos dizer, mais agressiva. A falta de concentração deles na professora fica muito pequena, eles ficam agitados, eles querem bater no amigo. Então, eu, verdadeiramente, Jean, dentro, a mídia somente com o som, com a música mesmo, que a professora leva lá o recurso dela, com o vídeo pedagógico, se precisar de passar, porque estavam falando lá sobre animais, o seu habitat, ok, a gente olha o vídeo, dá o feedback que é ok, vamos passar, mas a gente não incentiva o uso de celular, e não, porque eu quero que chegue em casa, abraça a mamãe, beija a mamãe, e vai ter o contato com a família. Porque se eu falar para eles que o celular, vai chegar em casa, vai querer pegar o celular do pai e da mãe e vai voltar no outro dia falando dos jogos, porque as crianças são muito inteligentes, eles têm uma habilidade gigantesca, né? Então assim, Márcia, é uma coisa do lar infantil Marília Barbosa. Como a gente está à frente do trabalho, a gente foca mais no contato com a família e tá tirando essa mídia das crianças, tá?
é mais mesmo lúdico, pedagógico, brincadeira. A gente não, eu mesmo, né, Jéssica, a gente decidiu com isso. os brinquedos manuais, né? Não. Tanto que eu peço para as meninas, eu falo assim, levem eles uma vez por semana, tira 30 minutinhos da aula, que elas colocam no planejamento, para levar ao parque, para eles explorarem, para eles sentirem manualmente, porque hoje em dia tá muito remoto, tá assim, né? Ou tá no tablet, ou tá na TV. Então é interessante eles terem esse momento assim de descontração e de interação com outras crianças, porque às vezes em casa não tem outras crianças, às vezes em casa é só um, ou o irmão já é mais velho. Então é interessante, a gente busca sempre isso, interação com os outros amiguinhos, com outras crianças, e o manual, pegar o manual. Tudo é objeto, é mostrar aquela aula que você está dando sobre uma determinada letrinha, leva um objeto para eles sentirem, leva um brinquedo do cotidiano, coisa que eles conhecem, que eles sabem. E a estrutura. As salas de aula, geralmente, tem 15 alunos, né? A gente segue muito à risca as normas. Uma coisa que a gente tem em mente e sempre seguir isso. Seguir tudo que está no documento, na legalidade da lei, né? Porque a educação infantil, ela tem essa flexibilidade de ter várias crianças num espaço grande, mas ao mesmo tempo e o cuidado com os professores. Então a gente reúne as crianças, vamos dizer, lá no refeitório, mas sempre estamos de 3 a 5 professoras juntas. Se tem 2, 3 salinhas, sempre tem 4 professores juntas. Então nunca as crianças ficam sozinhas. Quando vai lá para o parque, se vai a salinha, e geralmente o infantil 3, que a gente tem mais a preocupação, né, porque tudo para eles é muito intenso, sempre está a Jéssica, as outras professoras. Quando vai para a quadra, também a gente está sempre junto. Tem um gramado que eles amam correr naquela grama. Também a gente fica lá e vou lá pro gramado, eu espero eles brincar, depois a gente entra. Porque o ato de você estar ali olhando e passa segurança pro pai. Porque eu sempre falo isso, até comentei isso com a Jéssica, todos os dias postar uma foto da aula. Isso dá segurança, porque o pai olha ele lá na aula, olha ele lá fora, às vezes a criança nem vai no gramado, mas ali ele vai. Só que a estrutura toda em si tem o suporte, tem o nosso secretário, tem o Rockler que cuida da porta, nunca fica, vamos dizer assim, desamparado. As crianças, o tempo todo, tem o amparo e o cuidado. Eu acho uma palavra um pouco pesada, mas é o que se enquadra. É uma presença ostensiva, na verdade, para a criança ver que tem alguém ali. Sim, a gente tem essa preocupação, né, Jean? Sim. Porque hoje, né, infelizmente, com tudo que a gente está vendo acontecer, as crianças chegam lá, elas perguntam quem vai ficar na porta, quem vai cuidar do portão. Então elas têm essa preocupação porque o pai passa. Sim. Então assim, o celular hoje, o computador, eu falo assim, ele é muito importante na nossa vida, mas as crianças estão vendo coisas que não é para faixa etária. É uma faca de 2 gumes, na verdade, né? E tá complicado, e gente. Tem pai que não, às vezes, não é porque não quer, mas porque não consegue vigiar o que o filho faz na rede, né? É complicado isso, né? Tanto assim, eu digo, né, o professor, ele está de um lado que ele tem que fazer muitas mediações, né? Mas sempre com cuidado dentro, com respaldo, né? Sim. O pai não sentir também, a escola também não, tudo fala não. Mas a gente sempre amparado dentro da lei, né? A gente sempre fala pro papai e pra mamãe, olha, eu sempre falo, chegar lá em casa para abraçar e beijar o pai, não é para o celular deles dar risada, não, eu vou jogar, tia, não vai jogar não, eles jogam, eles amam isso. Mas se nós, quanto escola, educação infantil, falar que pode, Jean, eles já fazem, né? Então nossa função é trazer o convívio, o amor, a afetividade porque o pai trabalha. A mãe não tem tempo, trabalha o tempo todo. Sim. É muito pouco tempo, né? Juntinhos. Então a gente prega muito isso, né, Jéssica? Isso chega em casa. Não é só uma coisa que acontecia lá atrás. Não, isso acontece ainda hoje, né? Sim. E até porque hoje o nosso padrão de vida é diferente da nossa infância, né? Sim. Então, toda essa tecnologia é um custo maior de vida, né? Sim. Então, e as crianças, elas querem o que vê. Então, sim, os pais trabalham, né, para suprir as necessidades, mas, assim, eu falo engrandecido e feliz, porque nós temos os pais muitos, assim, vamos dizer, se a gente manda um bilhete, eles estão lá.
eles estão sempre com nós, né? De mão dada, família e escola andando junto. Sim. E assim a gente consegue fazer um trabalho muito lindo, viu, Jean? Em tudo que a gente faz, né, Jéssica? Eles estão presentes, né? Eu acompanho as redes sociais, acompanho o Face do Marília Barbosa e sei. E vejo todo dia mesmo, é isso mesmo, é fotos, é atividades, é a integração das crianças ali. Sim. Então é bem bacana o trabalho, vocês estão de parabéns. Obrigada, Jean. E como o centro, ele lida com a diversidade cultural e as diferenças das crianças, as diferenças de crenças. E querendo ou não, as famílias têm, né, um católico, outro evangélico, o outro é umbanda, o outro espírita. Sim. Como vocês fazem para lidar? Nós, em toda entradinha, né, tanto de manhã quanto à tarde, que são os 2 períodos, nós fazemos nossa oração, que é o Pai Nosso, né, que é a oração universal que todos nós aprendemos. E a gente sempre busca passar para a criança assim: o Papai do Céu cuida da gente, então a gente tem que agradecer ele, né, e tentar seguir esse caminho. Não puxamos muito para religiões específicas, né, a gente só fala, vamos rezar o Pai Nosso e vamos agradecer pelo dia, vamos agradecer pela nossa escola, pela nossa família. A gente tenta não entrar, eu especificamente tento não entrar essas questões de religião, porque eu acho um pouco mais complicado. Porque às vezes tem pais evangélicos, pais, né, igual você falou, tem uma diversidade cultural muito grande. Então a gente busca assim, a gente passa para a criança, Papai do Céu é o único para todos. E é só, inclusive eu falo com as crianças, assim, você tá com medo? Quando as crianças começam a chorar, tá com medo? Vamos rezar, vamos conversar com o Papai do Céu, então? Vamos conversar com o Papai do Céu, vamos pedir para ele acalmar o nosso coração. E acaba gerando ecumenismo, então. Sim, isso. Cada sala do Lar Infantil Marília Barbosa, ela trabalha, né, com a sinceridade, com a alegria. Então, vai colocando essas virtudes dentro da escola. Então, a criança, ela chega lá, ela tem essa visão que a escola já trabalha isso. Então, as virtudes em si, sem a gente perceber, né, Gia, a gente está trabalhando isso dentro de uma base de crenças religiosas, mas nunca falamos, porque ali pode ter, eu sempre falo isso, ali pode ter qualquer religião, mas quando a gente falamos de amor, né, quando a gente usa essa palavra amor, o amor, ele engloba tudo. Então, se você reza um Pai Nosso, né, pedindo para abençoar a mamãe, o papai, a vovó, os professores, eles fazem a mãozinha de oração, fecham o olhinho com tanta fé e eles fazem a oração. São muito verdadeiros. Então, assim, eu falo que aquela energia se estende dentro do refeitório, que eu falo assim, não tem dinheiro que pague, Jean. É uma egrégora tão forte. Sim, ver aquelas crianças colocando ali toda a sua energia, a sua fé para o papai e mamãe, para Deus abençoar. Então isso eu falo é muito rico e a gente não deixa de fazer mesmo, viu, Jean? Assim, logo de início a gente faz. A gente trabalha assim, né, consciência negra, a gente trabalha essas outras questões, porque é importante, né, Jean? Sim, né? com toda certeza. Tem a pele mais clara, mas tem a negra, né? Nós temos várias crianças, né, de diferenças... Etnias diferentes, nós temos várias. Aí a gente sempre busca, agora em novembro temos o Dia da fazer Consciência projeto, Negra. né? Vamos fazer igual ano passado já fizemos, algumas professoras trabalharam, fizemos atividades com eles para eles entenderem, né? Sim. Que somos todos diferentes. Isso eu sempre expliquei para eles, somos todos diferentes. Mas o que une a gente ali é o amor. É o carinho que eu tenho pelo meu amigo, porque eu passo muito tempo em sala de aula com o meu amigo, eu vou brincar com o meu amigo, então eu tenho que amar ele, eu tenho que... Não que eu não... Até a criança fala assim, mas eu não gosto dele porque ele puxa meu brinquedo, ou ele briga comigo. A gente fala assim, tá, então vamos respeitar o amiguinho. Vamos conversar com ele, pedir pra ele dividir, por favor, as palavrinhas também, por favor... Com licença, obrigada, eu uso sempre e eu vejo que tem uma forte ação com as crianças, porque daí eles começam a usar também. Sim, são palavras mágicas, né? Se eles verem os adultos usando, eles usam. Eu tenho uma lembrança, não lembro quem foi que falou, mas falou, são 3 palavras que abrem qualquer porta. Obrigado, por favor e me desculpe. Eu não lembro quem falou, mas essas 3 palavras me marcaram também.
Mas são palavras fortes, né, E eu gente? era pequeno. Eu falo E que levo pra vida. a criança não tem... Eles não têm maldade. Eles estão ali, daqui a pouco eles estão se abraçando, né? E eu falo assim, olha, nós aprendemos com eles. Porque eles chegam, esses dias eu cheguei lá, ela perguntou assim pra mim, tia Márcia, hoje você veio com um cabelo diferente, né? E tocou no meu cabelo, e o cabelo dela é liso. Daí eu falei assim, eu amo o meu cabelo. Daí ela olhou bem assim, colhendo assim em mim. Ela falou, mas você acha o meu cabelo bonito? Eu falei, seu cabelo é lindo. Mas eu também acho o seu lindo. Porque já vê a diferença, né, Jean? Sim. Reconhece. E isso é importante, entender que uns têm cabelo liso, cacheado, mas o respeito e o amor tem que ter, né? Criança, ela não faz acepção de cor, de raça, ela faz de birra. Eu tô com birra dele porque ele fez isso, ou por causa daquilo, mas não de preconceito. Não, eles não sabem. Pelo menos, eu não tenho assim, conhecimento de nenhuma criança até a idade ali das séries iniciais com preconceito, e sim, mas por birra. Eles têm eu né? tô bravo, então não gosto dele, mas não é por causa de cor, por causa de credo, não. Por nada disso. A criança, ela é tão inocente, né? E ela nos ensina muito, né? Essa volta deles do abraço, de chegar, abraçar, falar que te amo, que sentiu saudade. Nossa, isso é tão rico, tão gratificante. Eu vou buscar minha filha na escola todo dia e a hora que tá saindo ela olha pro seu Cido no portão, ela já vem de longe com a mãozinha assim. Tchau, seu Cido. Se ele não estiver olhando, pois ela para e fica fazendo até, às vezes ele tá prestando atenção em outra coisa, até ele olhar e dar tchau também para ela. E assim como ela, tantas outras crianças fazem isso. E a gente vê que é verdadeiro, não é, tô querendo aparecer, não, porque gostam mesmo. Sim. Isso é muito legal. E como o centro promove a colaboração ali entre os pais e as equipes, né, educacionais? Como assim? Qual colaboração, Jean? Eu acho que eu usei a palavra errada. A interação, na verdade. A interação. Isso, eu usei a palavra errada. Perdão. Não. É assim, a escola convida, né, as famílias para estar participando das amostras, dos trabalhos, de tudo que dá para a gente abrir as portas para os papais virem, eles vêm. Então, eles são muito assim... Eles até mandam mensagem, né, Jéssica? Manda. Não vai ter festinha, não vai ter apresentação. Eu quero tanto ver as atividades dos meus filhos. São muito mesmo prestativo. Eles estão sempre presentes, pergunta, questiona. E nós fazemos isso. Nós abrimos a escola para eles conhecer. E se um pai decidir hoje ir lá ligar, Márcia, eu queria ver a sala do meu filho. A gente dá todo. Sim, porque ele tem que ter a confiança que ali dentro tem professores capacitados para desenvolver os filhos deles. Porque se a gente fazer não, assim, Jean, cria uma barreira tão gigantesca que depois eu não consigo ter um respaldo deles. Né? Hoje vai ter uma apresentação, teve de artes, que foi uma coisa gigantesca, linda que eles fizeram. As crianças produziram. E como que eles não conseguem chegar até nós? Como que vão ver todo esse trabalho? Como que vai falar do desenvolvimento da criança, né? Sim. Então a escola sempre está de portas abertas mesmo para as famílias. E eu acho bom também ressaltar que a gente tem contato direto com eles por uma grande mídia social que hoje em dia é o WhatsApp, né? Sim. Temos o grupo de cada sala, onde a gente passa os recadinhos, onde também eles podem mandar mensagem, aconteceu alguma coisa com meu filho, a gente está sempre ali direto com eles conversando. Então, nenhuma informação, nenhum recado passa despercebido. A gente tem que usar essas tecnologias ao nosso favor. Sim. São uma faca de dois gumes? Sim, mas se a gente souber usar, a gente tem uma ferramenta excelente. Exatamente. Sim, é verdade. E quais são os principais desafios enfrentados para trabalhar com crianças tão pequenas assim? Você fala de primeiro, Jéssica. O principal desafio, o nosso foco é o acolhimento, né? Sim. Então, assim, como que a gente vai acolher essa criança? Como que essa criança chega até nós? Em vários cursos que a gente participa, a gente tem que ter um olhar diferenciado. Nós, como estamos na gestão, então nós temos que olhar cada criança como única. Só que não é só único. Atrás deles tem o papai, a mamãe, às vezes tem conflitos em casa. Então a gente tem que receber essa criança, tem que mudar o dia dessa criança. Acho que o principal desafio é os conflitos que a gente tem que lidar entre o mundo interno dessa criança e o externo. É bem difícil essa inter-relação. A gente tenta, a gente dá o nosso máximo. Eu falei,
falo para as professoras, faz uma roda de conversa depois do final de semana, acolhe essas crianças, principalmente depois que elas voltam das férias, tanto do início do ano quanto no meio do ano. Vamos acolher essas crianças, vamos fazer meia hora, 40 minutos ali diferenciado, com música, conversando com elas, escutar a criança. Porque hoje em dia nós temos que escutar muito as crianças. Sim. As crianças são joias raras que precisamos ouvi-las mais. É verdade. Eu falo assim que não tem professor que se não desmonta ao ouvir um relato de uma criança, Jean. Então eu escuto muitos relatos, né? E quando eu ouço esse relato, eu vejo, é desafiador eu conseguir chegar naquilo que ele espera que eu responda para ele a solução do que ele está sentindo naquele momento. E muitas vezes, Jean, eu só tenho que abraçá-lo e falar que vai dar tudo certo, porque eu não tenho uma receita pronta para ele levar para casa. E tem hora que ele fala, eu não estou bem. Mas por que você não está bem? Nem ele sabe. Porque esses conflitos que tem dentro deles, porque eles não sabem administrar os sentimentos ainda. Então, aí, quando eles chegam para a gente e relata, eu olho para eles e eu falo, vai dar tudo certo. Aí eles abraçam e falam, é verdade, né, tia? Então, assim, eles também não entendem. E como que nós, que estamos ali, trabalhando com eles, desenvolvendo eles, vamos ter uma solução? Não temos, Jean. É dia após dia, ensinando eles. No outro dia, quando ele chega, pergunta para ele novamente, como que está? Aí eles vão relatar. A gente pega aquele relato, muitas vezes a gente fala assim, olha, com esse relato a gente vai trabalhar tal conteúdo. E traz para a sala de aula. A professora trabalha aquele tema, aí eles vão se acalmando, vão tirando as dúvidas, vão se acalmando. Porque a escola é isso, né, Jean? Sim. A criança traz uma história, um conflito que eles não entendem. Vamos trabalhar esse assunto. Jéssica, às vezes lá no meio da tarde eu falo, Jéssica, tem que trabalhar tal tema porque tal criança está com esse conflito. Já pedi para várias professoras montarem aulas, já. De um dia para o outro, tá? De um dia para o outro. Surgiu esse conflito. E tem relação dos sentimentos, não saber lidar com sentimentos, com a raiva, com a tristeza, com a alegria. Então nós vamos montar uma aula sobre isso e vamos colocar como sentimentos. Eu iniciei na casa trabalhando como dramatização, então eu contava histórias, aí eu trabalhei muito sentimento com eles, então assim, foi muito gratificante eles entenderem que é normal ficar triste, é normal você ficar com raiva, porque aconteceu alguma coisa que você não gostava. No dia a dia a gente tem que enfrentar esses desafios, mas como adultos é difícil para nós também, né? Sim. Lidar com esse sentimento às vezes. E assim, para a criança é muito mais, porque ela não entende ainda. Não tem essa visão ampliada que a gente tem, que vai dar certo, mas no momento a gente tem que passar por isso. Então assim, a gente busca sempre o melhor, montar essas aulas, explicar, coloquei o quadro das emoções para eles mostraram como eles estavam se sentindo e é enriquecedor, tudo que a gente faz é enriquecedor para eles. Sim, até porque eu imagino que vocês peguem crianças com filhos de pais separados, filhos que não foram planejados, de pais solteiros também, não só de mães solteiras, mas muitas mães que deixam, abandonam com o pai. Imagino que vocês devem pegar casos assim também. Lembrando, né, Jean, nós, quanto escola, né, a gente vira, né, a gente passa a ter um respeito, graças a Deus, pelas famílias, né? E eles nos trazem, muitas vezes, as histórias de vida, que não são fáceis, são sofridas, são entristecidas, mas eles querem que a gente faça o melhor pelas crianças e que não deixe a criança tão entristecida. Então, por mais que a gente vê aquelas crianças fragilizadas por uma briga, por uma separação, porque isso acontece e vai acontecer, né, gente? Sim. Hoje não tem como você prever, a gente pede para Deus que os relacionamentos durem, mas hoje, né, você não sabe o dia de amanhã, né? E se chega uma criança lá que aconteceu isso dentro da sua família, ou vem esse relato, a única questão que eu sempre falo até para as professoras, não toque nesse assunto com eles por um tempo, mas vamos trabalhar, que vai dar tudo certo, que a mamãe, né, vai trabalhar, o papai vai trabalhar, mas vamos se ver, vai ter o respeito, porque a gente não pode falar que tem uma separação, né, Jean? Na verdade, né? Não. Os adultos pensam assim, mas as crianças não, né? As crianças querem tudo juntinho. Sim. Quer o papai e a mamãe, quer o pai buscando na escola, quer o pai na reunião, quer a mamãe. Então eles não entendem muito esse mundo, né, dos adultos, né?
Então a gente trata isso com muito cuidado, com muita cautela, né, Jéssica? A gente é meio superficial em alguns casos e a gente percebe-se, sim, que isso está acontecendo, mas nós tentamos remediar, Jean. Sempre, né, tentar achar uma porta de saída para aquele conflito, para que ele se sinta seguro e queira vir para a escola, porque senão eles falam que não quer ir para a escola, Jean. Porque a escola vai acabar despertando um sentimento ruim. Fora que ele já está sentindo um sentimento ruim, a escola vai acabar me deixando pior do que eu já estou. Então eu prefiro não ir. Eu falo assim pra Jéssica, sabe quando eu sei que tá tudo certo, tudo legal? Quando a criança chora para não ir embora. E quando o aluno fala, eu não quero ir embora, eu quero ficar. Então pra gente é gratificante. Tem aluno que fala, mas já vou embora, eu queria ficar mais um pouco. Já acabou? Que bom, né? E o que acontece? Tem uns que correm pelo corredor, chama o nome, tá correndo pelo corredor, né? Vai a coordenadora, a professora atrás. Isso é gratificante, Jean, assim. Só que tem, né? Nós estamos enfrentando, não só nós em si, mas acredito que os adolescentes também enfrentam esse enfrentamento, né? E a escola ficou com uma responsabilidade, né, Jean? De ouvir, de entender, de tentar remediar e nunca fazer a separação, trazer o pai e a mãe junto nas reuniões, fazer o filho entender que ainda tem um vínculo, tem um sentimento de amor e o respeito ainda permanece, né? Porque nós não podemos ter partido, né? Sim. Porque, na verdade, aconteceu aquilo com os adultos, a criança não, a criança ainda é dos dois, né? É responsabilidade do papai e da mamãe, né? O papai e a mamãe continuam amando do mesmo jeito. Sim. Né? Sim. Independente se eles estão debaixo do mesmo teto ou não. Sim. É o amor que vai unir eles por essa criança. Sim, legal, né? Eu gosto disso tudo. Eu amo fazer o que eu faço. Apesar que também há casos que ou o pai ou a mãe também não estão nem aí, né? A criança, a gente vê muito disso aí pra fora, né? Infelizmente. Tem mãe que larga o filho de qualquer jeito, ao Deus dará, vamos colocar assim. Assim como tem muitos pais também que caem no oco do mundo e larga a mãe e se vira sozinha, né? Infelizmente a gente vê não estou falando agora não estou falando do relato do Marília Barbosa, porque graças a Deus, independente de qualquer coisa, lá os pais são presentes, viu, Jean? Sim. Eles realmente são dedicados, independente se estão ou se não estão, eles ligam, se é o pai e a mãe, o pai busca, mas eu vejo nas redes sociais, eu vejo os relatos, né, que simplesmente, né, esquece que o bem maior é a criança. Sim. Que a joia mais preciosa, que eu falo que Deus te presenteou com algo tão especial que é o seu filho. E você colocou seu filho numa escola com desenvolvimento, mas a educação e o amor também tem que ser a base da família. Sim. Mas a família se estende também com o pai, com a avó, com o tio que convive. Então, assim, o comportamento do pai, se for um pai autoritário, a criança é autoritária na sala de aula. Se for uma mãe mandona, a criança vai ser uma criança mandona na sala de aula. Porque o que? O espelho, né? Ela está convivendo ali pertinho. Então eu fico muito entristecida quando eu escuto relatos e a gente passa por formação continuada e lá escuta coisas assim, que realmente acontece isso, né, Jean? A vida, eu acho que tem pessoas que sofrem uns golpes muito endurecidos. E eles esquecem que eles colocaram um ser tão especial ali que tem que cuidar, né, Jean? Com certeza. É um presente que é nos dado para a gente deixar o nosso legado ali, né? Os filhos são, eu acho que é a base, né? Eu tenho 2 filhas, né? E eu falo assim que, meu Deus, como mãe eu sou exigente, né? E quando eu estou do lado lá como professora, eu entendo o lado da professora também. Mas eu procuro assim sempre, Jean, pensar que a minha velhice está pautada nas minhas filhas. Sim. Quando um pai e uma mãe olham nessa visão, né? Eu estou levando meu filho para a escola hoje com a mão dada, mas amanhã na minha velhice meu filho vai estar pegado na minha mão. Sim. Aí muitos questionamentos, até muito pode mudar. Não, se eu pensar assim vai mudar, porque ela não vai esquecer nunca que você levou ela na escola, que você buscou. E quando você estiver já numa idade avançada, que você estiver sentado num sofá, ela vai lembrar, meu pai buscava, minha mãe buscava, ela vai pegar você do sofá, vai te dar um copo de água, vai levar você para fora para tomar um sol. Porque você ensinou ela o amor, o caminho, né, do respeito. Porque se o pai e a mãe não ensinar, não é só a escola não consegue alcançar tudo. Mas se o pai e a mãe não ensinar isso,
ele vai tornar um adulto, né? Um adulto endurecido, Sim. que vai pensar, eu só sofri. Então eu não sei o que é cuidar de alguém, porque ninguém cuidou de mim. Então o cuidado da criança é muito mais além. Às vezes na reunião lá que a professora vai dar uma bronca, mas minha mãe foi na reunião, então quando ela ficar, eu vou cuidar da minha mãe, né? Eu falo assim sempre, eu acho tão bonitinho quando a criança fala, o que você vai fazer quando você estudar bastante, crescer? Eu vou ser igual a minha mãe. A minha mãe é cozinheira, eu vou cozinhar. Então, o espelho da mãe é muito forte do pai, né, Jean? Eu vou ser vendedor, vou ser construtor. Olha como o pai e a mãe é tão forte, né? Um espelho, né? Sim. É o herói de todo filho, né? Acredito. Sim. E nós, o Lar Infantil Marília Barbosa, quanto a escola valoriza a família, né, Jéssica? A gente bate nessa tecla, Jean, que a família é a base fundamental também. Porque a gente não consegue andar sozinhos, né? É a pedra angular. Sim. Tem que ser, né? Eu quero pedir licença para falar aqui de mais um parceiro nosso. Eu quero falar do Mundo da Sublimação, ó. Estão aqui na tela, hein? O Mundo da Sublimação, você que precisa de brindes e presentes personalizados, você vai procurar lá, você vai achar o que você precisa para atender bem ou presentear bem alguém. Olha só, um belo exemplo aqui, ó. Olha essa agenda personalizada, ó. Ah, eu quero. Não, essa é do Jean Lessa, tá? Essa Jean Lessa eu uso bastante. São agendas personalizadas. Temos também agendas como foi sorteado ontem na rádio, Rota 61. Olha só, essa capa em MDF. Sublimado, essa também, ó. Exclusiva para mim, hein? Mas você pode sublimar o que você quiser na capa frontal e na contracapa atrás também, tá? Ela é em MDF, você pode depois, por ser uma agenda fixa, pode estar pedindo para alguma papelaria para estar trocando a interna dela e você continua usando a sua capa dura de MDF. Além de impressões em 3D. Olha um exemplo aqui, ó. O barrilzinho aqui, ó. Show de bola, hein? Show de bola, tudo na 3D. Também impressões a laser em diversos tipos de materiais. MDF, alumínio. E aí vai depender do que você precisa, tá? O Mundo da Sublimação despacha para todo o Brasil. Olha só, adesivos também. Olha só esse cantilzinho. Show de bola, hein? Olha só. Show de bola mesmo. O Mundo da Sublimação também tem... Você pode fazer porta-retrato, porta-trecos e tantas outras coisas mais. Dá um pulinho lá no Instagram do Mundo da Sublimação que você vai ter um portfólio top, tá? Olha só o apoio de copos. Ó, show de bola demais, ó. Esse eu nem uso quase. Porque dá dó de usar, vamos falar a verdade. Dá dó de usar, é muito bem feito, tá? Todos em MDF, sublimados. E você pode sublimar da maneira que você quiser. Ah, eu quero foto tal, eu quero fazer um meme para presentear alguém, você pode estar fazendo o que o Eric despacha para todo o Brasil. O Mundo da Sublimação, você entra em contato pelo 43 99691 8185, 43 99691 8185. Mundo da Sublimação. Forte abraço, Eric. E eu não posso deixar de falar da Panificadora Líder. Opa, produção. Chamou a produção. Falou da Panificadora Líder. Lá vem a produção. Obrigado, produção. Não tem nada. Olha, gente. Isso é Panificadora Líder, ó. Agora é a hora que a boca vira um brejo. Olha só isso, ó. Ó, você que tá em casa. Olha esse doguinho. Olha esse hambúrguer. Olha essa trouxa de frango. Ó. A Panificadora Líder está há mais de 20 anos trabalhando em família para atender bem você e sua família. Os melhores lanches e salgados você encontra na Panificadora Líder, tá? O pão da Panificadora Líder é um caso à parte. Eu vou deixar aqui, ó. Vou deixar aqui. Tem gente em casa que fica só olhando aqui no meio da tela, tá? Até esquece do Jalessa aqui, ó. Panificadora Líder tá aqui. Atendimento Prime, tá? Não é à toa que eles estão há mais de 20 anos aí e, ó, sucesso total.
é um salgado mais gostoso do que o outro. Tem um bolinho de carne com ovo que a Dona Alice faz lá. Meninas do céu, é brincadeira. Tem um lanche chamado o X-Líder, que eu carinhosamente apelidei de X-Juninho. Um pequeno X-Tudo caprichado em torno de 600, 650 gramas, que é coisa de louco. Os omeletes é um caso à parte. Os omeletes são um caso à parte. Tá? Dá um pulinho na Panificadora Líder e veja você mesmo. Avenida Gabriel Freseiro de Miranda, número 708, no Jardim Santo Amaro, em Cambé. O telefone para encomenda de doces, bolos, salgados, pães também. Você pode encomendar aquele mini pão francês também para festas. Você liga no 43 3154 4260. 3154 4260. Um forte abraço aí pro Juarez, a Dona Alice, o Gabriel, a Cássia e todos que laboram ali na Panificadora Líder. Panificadora Líder, Avenida Gabriel Freseiro de Miranda, 708, no Jardim Santo Amaro, em Cambé. Voltamos então pro nosso bate-papo, mas antes eu quero pedir licença, porque estamos saindo do ar pela Rádio Rota 61. Você que nos acompanha pela Rádio Rota 61, vem para cá pro YouTube para ouvir esse bate-papo, o restante desse bate-papo top demais, hein? Vem para cá que senão você vai perder coisas interessantíssimas aqui, hein? Nesse momento, então, nos desligamos da Rádio Rota 61. Continuamos aqui no YouTube. Agora sim, quem não veio vai perder, hein? Quais são? Vou aproveitando aqui. Vocês querem comer agora? Querem comer daqui a pouco? Agora não, né? Vamos continuar o bate-papo. Mas tá bonito, né? Nossa, tá lindo. Escuta o cheiro, você que tá em casa. Escuta o cheiro, ó. Nossa, é brincadeira. Escuta o cheiro. É mais uma sensação que vamos ter que inventar aqui pela internet, tá? Quais são as estratégias usadas para incentivar a criatividade e a expressão artísticas nas crianças dentro do centro de educação? Nós usamos bastante a ludicidade, né? O lúdico, o trabalhar lúdico, as atividades lúdicas, trazer... O registro é muito importante. O lapisinho, o papel é importante. Mas, primeiramente, a gente tenta buscar a ludicidade, construindo jogos, construindo atividades onde que eles podem participar em grupo. Por exemplo, lá no início do ano, construímos tapetes sensoriais com materiais recicláveis, tudo muito simples, mas eles adoraram. Principalmente o 3, tapete sensorial, é o fofinho, é o áspero, é o duro, é o macio. É isso que eu ia perguntar, o que veio a ser, né, o tapete sensorial? Nós trabalhamos com buchinha colocamos nesse tapete vários elementos, como galhos de árvores, buchinha de lavar-louça, a parte verde, que é um pouco áspera, a parte amarelinha, que é fofinha. Também colocamos tampinhas, feijõezinhos, tudo para ele sentir. Colocamos também lãzinhas, que é fofinho, tudo para eles passarem tanto a mão quanto os pés e sentirem, terem essa percepção sensorial. Sim. Também temos brincadeiras lúdicas, onde a gente pega um pouco daquelas atividades antigas, aquelas brincadeiras antigas. Temos a professora de movimento constrói bastante atividades, onde foi construído tacos para bets, para eles jogarem bets. Nossa, que saudade agora. Foi uma aula experimental que deu muito certo. Ela teve que se adaptar, né, para eles, que é um novo mundo para eles. Ela adaptou, sim, mas deu muito certo. Também hoje teve uma brincadeira muito interessante, que foi para a rede social, que foi o trabalho em equipe e a coordenação motora, onde um grupo de 5 amiguinhos tem que pegar com um barbante, cada um segurando um pedacinho do barbante. O primeiro tem que pegar o rolinho de papel higiênico e passar lá pro outro amiguinho, que tem que montar uma espécie de torre? Isso, uma espécie de torre com um rolinho de papel higiênico. E deu muito certo, porque eles gostam da competição, eles gostam de trabalhar em equipe. Sim. Então, assim, as professoras constroem muitos jogos com eles. Jogos lúdicos,
Se precisar passar também pro material, igual eu já falei, pro objeto, para eles pegarem, construímos também. Então, assim, elas buscam sempre. E as redes sociais, as mídias sociais ajudam, né? Porque qualquer aula que a gente vai dar, vamos pesquisar, vamos ir atrás de recurso. E aqui o YouTube, ele é uma fonte quase que inesgotável, Nossa, né? De ideias, é né? maravilhosa, maravilhosa. A maioria dessas aulas de arte saem do YouTube. Nossa professora de arte também, ela gosta de trabalhar com vários materiais, inclusive o material mais recentemente usado que eu gostei foi o plástico bolha, onde as crianças fizeram a pintura no plástico bolha e depois passaram para folha, que ficou maravilhoso, pintura com bexiga. Então, gente, a gente utiliza diversos materiais, diversos objetos. Não somente o comum, né? Que é o pincel e a tinta. Não, nós variamos para tudo. Para as aulas de movimento, para as aulas de ciências naturais, ciências sociais, que eles amam. Pinturas com a mão devem, então, ser coisa de outro mundo para eles. Trabalhamos, né? também, eu como professora trabalhei bastante pintura com as mãos. Trabalhamos plantios também, plantamos para a Feira de Ciências, plantamos o girassol, que ficou maravilhoso, está nas redes sociais. Que foi um projeto do início ao fim acompanhado e que deu muito certo. Sim, o trabalho é muito rico. E lembrando, a gente sempre seguimos nosso currículo de Exatamente, né? Tudo adaptado para o currículo. Porque nós temos uma base, né, muito sólida, né, Jean? Sim. Então, a Secretaria de Educação, com todo o seu suporte que eles dão na formação continuada para os professores também, do SEI Marília Barbosa, temos essa porta aberta que é muito rica e isso vai engrandecendo o trabalho, porque quando o professor vai para a formação continuada, ele volta, ele já vem com milhões de ideias, né? Vou dar aula de movimento, aí eu vou ter uma aula de violão. Ah, vamos tocar violão. Então tem criança que pega o violão e já tem criança que já tem um jeitinho e vai tocar. Sim. Então eles cantam. Então assim, a gente fica assim encantados quando eu entro na aula, eu vejo, né, o desenvolvimento daquelas crianças, né? Você falou uma coisa importante que a Ângela também disse, que a Secretaria de Educação de Cambé, ela dá um apoio muito grande para os profissionais, como elas são psicopedagogas. Sim. Então elas têm um apoio assim ímpar, como elas atendem particular, quando elas precisam dar continuidade para a criança que estuda em uma escola pública, eles têm um acesso assim fenomenal para estar adequando, né, aquela criança, a escola se adequando à situação daquela criança que às vezes tem uma síndrome ou às vezes tem um transtorno ali. Sim. Então a receptividade dos profissionais que não são funcionários municipais ou estaduais é muito grande. Sim, a Secretaria de Educação, ela tem vamos dizer, né, um suporte gigantesco dentro do município de Cambé. Então ela atende-se, né, e esse feedback que eles dão e essa formação continuada para os profissionais, não estou dizendo, nós lá na Infantil Marília Barbosa estamos sempre lá na formação continuada, né? Abriu-se uma porta para nós e somos gratos a isso, porque podemos sim ter não só os professores, tanto para a parte, né, como a Jéssica participa de reunião da parte dela, da parte da gestão, às vezes, né, abre essa porta, a gente estamos lá, nos convida. Jean, e vou falar para você que hoje não podemos deixar de falar, né, Jéssica, o ensino de Cambé é de muitíssima qualidade e tem todo um respaldo legal. Então, por que não, né? Então, quando fala Cambé agora virou-se, né, tornou-se um marco na educação. Então, o Cambé trabalha com o seu próprio currículo, né? Cambé é muito rico no ensino, né? Então, a Secretaria de Educação, sim, a estrutura deles são muito mais gigantesca e eles sempre estão lá. A gente precisa, né, Jéssica? Eles dão, assim, um apoio, eles respondem. Se a gente liga, eles estão ali, vão até, às vezes, né, perguntam, se deslocam até a escola, né? A escola em si, Jean, né? A alimentação do SEI Marília Barbosa é o cardápio da secretaria. Sim. Não, é tudo muito, assim, muito rigoroso em si. A criança chega lá, os pais recebem o cardápio pelo nosso WhatsApp, nosso grupo. Então o pai sabe que o aluno vai se alimentar amanhã no SEI Marília Barbosa. Tem a nutricionista que acompanha essas crianças. Sim. Então o SEI Marília Barbosa, a educação é de qualidade. Porque eu posso afirmar, né, Jéssica, em todos os sentidos. Porque se Cambé tem todo esse suporte, Marília Barbosa está junto. Graças a Deus, já nós estamos caminhando aí, foi um passo muito grande para nós, né, Jéssica?
E todo esse suporte, né? Imagina um pai receber um cardápio de alimentação do seu filho, saber que ele vai se alimentar. Saber o que seu filho Não vai é? comer. Então é muito sério mesmo o trabalho da Secretaria de Educação, tá? Para com, assim, os alunos e todas as entidades que eu digo assim, né? Que eles têm em Cambé, né? Que eles atendem, né? Nosso município. Sim. E tem uma pergunta que eu estava deixando passar, que eu acabei esquecendo aqui de colocar na pauta. É, sério. Como foi na dificuldade desse lockdown que a gente viveu durante a pandemia? Como tiveram atividades para as crianças, para ser levado para casa? Como funcionou para vocês durante esse período aí da pandemia aí, que foi crítico para todo mundo? Olha, Jean, nesse período da pandemia, eu não estava dentro do Centro de Educação Infantil Marília Barbosa. Eu fazia parte de outra escola, né? Porém, a escola, né? Acredito que a maioria da escola passou por esse processo. As aulas remotas, né, Jean? Sim. Então, os professores, né, gravavam suas aulas, passavam tudo lá para os alunos com o conteúdo. Só que a avaliação em si, Jean, e esse contato não com o professor, ficou comprometido. Quando nossos alunos voltaram ao contato e o convívio com a escola, foi aquele contato ainda meio restrito, né? Máscara, né? Todo aquele medo. Pai não queria mandar. E eu, assim, é assustador, né? Então, pegava uma gripe e não poderia ir para a escola. Foi. Hoje, sim, ainda tem alguns resquícios, ainda, Jean. Porque ainda tem pai que tem medo. Tem pai ainda que fala do Covid no portão, tem medo de várias outras questões. E tem criança ainda, que a gente está ainda com essas crianças ali dentro dessa faixa, desse período. Mas não teve, vamos dizer, hoje eles se tocam, né? Pode abraçar. Mas ainda a gente sente que tudo isso, né? O Covid, ele veio e ele fez uma coisa com todos, não só com os alunos, né? Sim. Ele paralisou-se um pouco, né? E voltou-se para o celular, né? Tudo era o celular, o computador e televisão. E acabou, agora não, agora a gente consegue, né, caminhar, né, Jéssica? Tem mais onde uma... se deu esse boom nas redes sociais, Sim. nos podcasts. Sim, é verdade. E nas lives, em tantas redes com irmãs aí, TikTok, Kuai, Insta, Face, e é onde que se pegou essa cultura, né? Sim, mas as crianças ainda teve o ensino, tá? Teve, continuaram ensinando, mesmo do modo remoto, ainda ele estava sendo assim, tendo todo o suporte, tá? Dessa parte pedagógica. Não fugiu, então, do que aconteceu nas demais escolas de séries iniciais com o Centro de Educação. Claro, infantil, né, Jean? Aí tem um diferencial. Teve sim, um né? diferencial. O ensino não foi da mesma maneira que dentro de uma sala de aula. Sim. Muda-se a estrutura, muda a maneira. O professor não pode estender-se muito no conteúdo. Fica tudo muito enxugadinho, né? Porque a criança não tem como o pai dar uma aula para um aluno. Mas teve sim. Mas o que pôde ser alcançado foram tentado e eu acredito né, nas avaliações que a gente percebeu. As crianças muitas vezes tinham até medo, tá? Eles mesmos estavam com medo de voltar. Mas acredito que na volta sofremos sim um pouco. Depois as crianças se sentiram seguras, os pais, e fomos deslanchando. Claro, né? Sabemos que o município inteiro teve que retroceder alguns conteúdos, né? Para poder pegar essas crianças da onde que eles estavam. Qual o ponto que eu vou pegar essas crianças e vamos dar o nosso ponto de partida agora no ensino? Teve que fazer uma avaliação diagnóstica, foi feita essa avaliação e começou todo esse trabalho. Tanto extensivo quanto as crianças, com os professores, né, Jean? Porque Sim. ficou todos parados, né? Sim. Mas graças a Deus a gente conseguiu um avanço gigantesco no ensino, né? Sim. Isso é bacana. Sim. E quais atividades ou programas extracurriculares, se Marília Barbosa tem, quais são essas atividades extracurriculares para os alunos ali do infantil? Hoje nós temos o professor Fernando, que dá aula de canto e aula de teclado para eles. Então, assim, é uma vez por semana, o professor doa o seu tempo, vai lá, ele tem
Ele tem uma escola, né, de música em Londrina, é um professor muito renomado, o professor Fernando. Mas ele doa o seu tempo há mais de 20 anos para o Lar Infantil Marília Barbosa. Então ele tem toda quarta-feira ele vai lá, ele ensina as crianças gostam da aula do Fernando, e eu sempre pergunto para ele como que está. Daí ele fala, Márcia, tá assim, tal criança tá assim, mas a gente vai tentando. Mas o Marília Barbosa hoje está com essa aula somente. A gente tem sonhos, né, de ter um balé, né, de ter aula de violão, mas assim, para o futuro a gente pensa assim, viu, Jean? Sim. Tá? Mas hoje somente com o professor Fernando mesmo, tá? E tem algum caso de sucesso, alguma criança notável, ou alguns casos de crianças notáveis com progresso assim acima do normal, que vocês podem estar compartilhando conosco? O meu coração vai explodir, Jean. Eu gostei dessa olhada de um pra outro. Já vi que aí vem coisa boa. Nessa parte nós somos suspeitas a falar. Porque, graças a Deus, temos sim vários casos. Principalmente de crianças agora no Infantil 5 que estão indo pro primeiro ano, que já estão lendo, que já está começando a escrever sozinhos uma palavrinha, a frase, 3 palavrinhas para formar uma frase, o nome já estão dominando maravilhosamente. No ano passado eu tive um aluninho no Infantil 5 também que saiu lendo. Que legal. Então, assim, pra gente é muito gratificante. Temos, sim, casos de crianças prodígios, né, que até eu dava muito aula de papéis, brincadeira de papéis, e um dia eu deixei eles serem os professores, então eu selecionei determinada criança para ser a primeira, e ela deu uma aula, e ela deu a aula sobre a letrinha A, e ela escreveu o jeito que a gente faz, que tudo que a gente faz eles observam e eles reproduzem. Escreveu o cabeçalho, o cambé, o dia, o mês e o ano, escreveu o dia da semana, escreveu a letrinha lá e ficou falando, hoje nós vamos aprender a letrinha A. A letrinha A é a letrinha o quê? De abelha, de anel, de amor. Então, assim, elas, graças a Deus, a gente tem essa evolução nítida. E não vou deixar de falar do meu aluno, né? Claro. Do Infantil 3, né? Eu tenho alunos, são todos excelentes. Mamães, não fiquem com ciúme. Não, todos mas são sempre tem um ou dois ou três que destacam. Ou na pintura, né, Jéssica? Ou na coordenação motora. Mas esse em matemática, Jean, é surreal. Em matemática. Ele sabe qualquer número. Sabe. Sim, Jean. Você pode perguntar. E eu fui fazer o teste. Ele sabe números. Sabe. E ele sabe. E aí ele olha pra mim e fala assim... Mais de 10. Pode falar. E ele monta... Você coloca lá no quadro, dezena, ele sabe. centena... E ele fala assim pra mim... Eu fui fazer a professora fez uma dinâmica com ele de uma pizza. Eu achei muito interessante. Ela começou a pôr a sequenciação de números. A criança, ela pode fazer um ato de memorização. E uma repetição todos os dias. Mas se o professor deixa de fazer aquilo 2 ou 3 dias, e você aplica uma nova atividade, se a criança não consegue desenvolver, significa que ela não aprendeu ainda. Ela está num processo, né? E é um processo de todos os dias. Mas esse aluno, ele chega e faz. É legal. Ele faz, Jean. Ele coloca a sequência dos números, não estou falando de 1 a 10, Jean. Tá? Não é de 1 a 10 não, viu? É muito mais. A professora começa a fazer pergunta para ele começa a responder perguntas, Jean. E eu paro assim, eu falo, meu Deus, meus olhos chegam a brilhar. Eu me emociono, né, Jéssica? Eu saio da sala assim e falo, Jéssica, eu não acredito que a gente tem esses alunos aqui no Marília Barbosa. Por quê? O Marília Barbosa, muitas vezes ficou com essa característica só do lar. E agora, depois que passou essa educação infantil, né, e tudo isso, a estrutura, muitas pessoas ainda não conhecem o Lar Infantil Marília Barbosa, a escola, o CEMEI. Não tem essa dimensão de como as professoras trabalham, a estrutura, da organização, dos preparos dos alimentos, que é a CEMED que nos dá todo esse suporte, que tem um cardápio, que é assistido por uma nutricionista. Então é uma estrutura muito grande, né, Jean, que não podemos deixar de falar, né? E por eles dar tudo isso para nós, que a gente consegue desenvolver as crianças com qualidade, né? Sim. Mas temos os nossos prodígios, né? Vale lembrar também do nosso outro aluninho do Infantil 3, que eu acompanho ele desde o início do ano. Ele entrou lá, ele não falava.
Não sei se era por vergonha, se era, Nossa. né? Hoje, ele tá falando de tudo. Ele sabe se expressar, ele se expressa, ele chega. Se ele não gostou de alguma coisa, ele vai lá, ele fala, mesmo que não seja por palavras claras, corretas, mas a gente entende hoje. Ele tem essa expressão e ele fala, quando um amigo tá fazendo uma coisa que ele não gosta, um dia ele foi lá me chamar. Estava na minha mesa, na coordenação, fazendo minhas coisinhas. Ele foi me chamar porque o amigo estava deselegante. E ele falou essas palavrinhas. Deselegante. Deselegante. Minha filha usava Deselegante. muito isso na creche. É, A deselegante. gente usa muito isso, né? Que deselegante. É tão bonitinho. É, que deselegante. Mas a gente está feliz com o desenvolvimento, o trabalho das professoras, não podemos deixar de falar. Sim. Né? E as crianças, quando chegam em casa, eu acredito que a gente tem um feedback, tá? Eles mandam lá no WhatsApp, Márcia, manda foto da tarefa, eu até posto muitas vezes lá nos stories da escola, manda elogiando, manda a criança dando aula, né? Olha, hoje meu filho chegou dando aula para mim. Então a gente fica muito, mas muito agradecida a Deus primeiramente, né, Jean? Porque o Criador, eu falo que se a gente olhar o que Deus faz por nós e onde Ele coloca nós naquele momento, é porque tem que ser, né? Então assim, eu sou grata a Deus por tudo isso, pelos alunos que são do Marília Barbosa, pelas professoras que trabalham, e eu sempre faço oração, Senhor, proteja, abençoa essas crianças, as professoras que aqui estão, para desenvolvê-los. Porque se Deus não deu esse amparo também, né, Jean? A gente tem que agradecer, né? Porque Deus é tudo, né? Com toda certeza. Se com Deus tá difícil, imagina assim. Misericórdia, Jean, misericórdia, né? E eu tenho uma última pergunta. Que, assim como foi feita a primeira que ninguém escapa, a última também ninguém escapa. Meu Deus, Jéssica! Depois de todo esse decorrer, a gente falando do trabalho de vocês, eu vou fazer individual também, só que agora eu vou inverter. Primeiro eu vou perguntar para a Jéssica. Tá bom. Quem é a Jéssica Carvalho? Bom, na primeira resposta, vou pegar um pouquinho da fala da Márcia na primeira, porque assim, eu sonho com um futuro melhor. Tanto para nós, quanto para nossas crianças. Então assim, eu sempre sonhei, eu sempre gostei muito de crianças. A minha família tem uma extensa família de crianças. Então eu sempre mexi com crianças, sempre me envolvi no meio de crianças, eu amo mexer com criança. Eu falo que hoje em dia eu não sei fazer mais nada, a não sei trabalhar com criança. E eu não quero fazer outra coisa também, porque eu me identifico e assim, o que eu sou hoje é por eles. Se eu busco ser uma pessoa melhor todos os dias, é pelas crianças. Porque nós somos o exemplo. Nós temos que se dar o exemplo para as crianças. Como que eles vão crescer, que adolescentes que a gente quer formar nesse mundo que hoje em dia está do jeito que está. Então assim, Com tantos valores invertidos. Tantos valores invertidos. Então assim, eu sou uma pessoa, além de ser sonhadora, eu sou determinada em criar crianças com futuros brilhantes. Que legal. E da mesma maneira eu pergunto, depois de toda essa trajetória de trabalho, quem é a Márcia Regina? Hoje, a Márcia Regina, né? Num cargo, né, de direção, mas uma professora sonhadora, né? Que olha para uma criança e enxerga o potencial. Eu sempre falo isso para a Jéssica, quando eu olho para uma pessoa, eu enxergo além daquilo que as pessoas vê. E isso é um dom de Deus, né? Eu olhar para uma criança e saber que eu vou ver ele um dia, né, formado, né, andando pela rua, com a sua profissão, com o seu carro, com o seu sonho conquistado. Então eu falo assim, eu planto o sonho dentro da pessoa, dentro da criança. Não, eu faço isso. Então eu sou essa Márcia, né? Eu acredito muito, Jean, que com tudo, com a fé em Deus e com a dedicação, você chega lá. Você é a prova viva, né, Jean? Que hoje estamos aqui frente a frente. Sim. Quem viu o Jean com aquela capa preta, aquele cabelão, sim, fala, Jean, isso não vai dar em nada. Sim, na Jean. vida. Hoje eu falo assim, Jean é uma prova viva, né, Jean? Né? E graças a Deus, Jean. Graças a Deus. E apesar de ter aquela época de roqueiro, cabeludo, calça rasgada, sobretudo, mas nunca uma pessoa que se desviou para um caminho do mal, né? Sim. Sim, era uma fase que a gente passou. Graças a Deus não nos envolvemos, não me envolvi com nada de errado, de ilícito,
Então foi só uma fase mesmo, curtia meus rock, andava com aquelas roupas loucas. E eu tenho amigas que olhavam pra mim, hoje são casadas. Minha mãe me educou com você. Eu falei, como? Um dia a gente tava na rua jogando bets, estava escurecendo, e minha mãe falou, vocês não vão entrar, tomar banho, eu vou chamar o homem da capa. E ela virou as costas e entrou. E naquilo você virou a esquina com aquele sobretudo e o cabelo solto, bateu o vento. Não ficou um na rua. Meu Deus. Mas nunca fomos crianças do mal, né? Mas não posso... a Márcia, a gente viveu praticamente a mesma época de juventude. Sim. Aí. Apesar que na nossa época era diferente, né? Se tinha as paqueras na avenida aqui no Santo Amaro, se tinha aí os bailes no clube. A gente pegou o final, mas pegou ainda isso, né? E era um mundo totalmente diferente, né, Márcia? Sim. Os bailes nas escolas, 3, 4 salas com ambientes, um forró, outro um pagodinho, outro que hoje pra gente é flashback, mas que eram os balanços da época. Sim. Os bingos em escolas. Era diferente, né, Jean? Totalmente diferente. Mas eu não posso deixar de esquecer, meu Deus. Eu sou a Márcia lá na escola, né, com todo esse trabalho, mas eu sou a Márcia Regina mãe. Mãe que cuida, que zela, que lava, que passa, que cozinha, que dá bronca nas filhas, que cobra minhas filhas. Sou mãe de 2 filhas, mas eu tenho essa parte, né? Sou uma profissional, mas eu tenho a minha família que amo, que cuido e que zelo. E que muitas vezes a Jéssica vê lá. Eu fico lá no áudio falando, chamar a atenção das minhas filhas na escola. Mas assim, faz parte, né, Jean? Temos uma família, temos que zelar, né? E cuido. Minhas filhas é o meu bem maior, né? Zelo por elas. E eu falo sempre para ela, filha, quando você olhar para sua professora, lembre-se que para ela chegar ali não foi fácil, respeita ela. Eu falo isso, Jean, porque a trajetória de um professor não é fácil. Eu peço sempre o respeito, né, para o professor. Sim. Porque às vezes pensa, não, Márcia, não, eu tenho 2 filhas e sou mãe, eu lavo, eu passo. A bronca não são só as filhas, não. De vez em quando a coordenadora também leva um pouquinho assim, outra que é de mãe, que você sente que é de mãe, que não tá certo isso, pensa melhor, porque a juventude de vocês está diferente, a minha juventude já é outra, de outros tempos. Então a gente cresce às vezes com os pensamentos, que daí eu tô com a Márcia ali todo dia, ela desconstrói esses meus pensamentos. Jéssica, tá errado isso, vamos melhorar nisso. Eu falo, não, tá bom. E eu escuto. Eu tenho vamos pôr o pé no chão. Além de uma grande amiga de trabalho, eu tenho a Márcia como praticamente a minha mãe. Não vou revelar a idade, não vou mexer. Não vamos mexer com idade, mas a Márcia me ensina muito. É indelicado perguntar a idade pra mulher. Eu aprendo muito com a Márcia, com as crianças e com Jéssica. Marília Barbosa. Eu falo assim que, olha, é uma honra, Jean. Eu não escondo a minha idade, tá, gente? Eu amo a idade que eu tenho, tá? Mas assim, é uma honra ouvir isso da Jéssica, né? Porque a responsabilidade, né, de uma pessoa do lado da outra é muito mais além do profissional, né, Jean? Sim. Eu tenho um carinho imenso pelas professoras e com a Jéssica também, quando eu trouxe para trabalhar. E às vezes, é verdade, eu tenho hora que eu sou uma meia mãe, né, Jéssica? Sim, eu sou mãe de todas. É essencial, hora, né? É essencial. Precisa, né, Jean? Precisa. Com certeza. Né? Mas estamos felizes, né, Jéssica? Muito felizes. Muito gratas por estar aqui, né? Sim, Jean. Agradecemos você pela sua oportunidade de falar. Eu sou né? grato. Tá bom, muito bom, estamos felizes. Terem aceitado o nosso convite. Sim. E estar aqui hoje trazendo um pouco mais do que é o trabalho do Centro de Educação Infantil Marília Barbosa, para o conhecimento de muita gente, como você acabou de dizer agora há poucos instantes, que ainda tem a visão do Marília Barbosa como lar, que não tem esse conhecimento. E como você disse, a gente no início do ano letivo, olha, a gente sempre falando, tem vaga lá para o segundo, para o terceiro. Sim. E isso é legal, a gente está trazendo esse conhecimento, está trazendo à luz. Sim. O que estava oculto. É verdade. E muitas vezes é o que a Ângela falou, nossa, a Ângela, a doutora Caroline também falou, que legal você está valorizando os profissionais daqui, de Cambé, que muitas vezes a gente acaba esquecendo Cambé. Cambé também é uma cidade grande. Se você pega uma cidade hoje no estado de São Paulo do tamanho de Cambé, é uma baita de uma cidade.
É uma mini metrópole, vamos colocar assim. Mas a gente tem Londrina, que é uma megalópolis quase, né? Uma metrópole do tamanho de Londrina que acaba ofuscando todas as cidades em voltas. Rolândia, Cambé, Ibiporã, não desmerecendo Londrina, jamais, sim. Mas comparando em tamanho acaba ofuscando. E vira tudo essa região da grande Londrina, assim como São Paulo, Guarulhos e todo o entorno de São Paulo. Mas a gente tem que estar valorizando o que é nosso. Sim, e lembrando, o Lar Infantil Marília Barbosa tem 70 anos em Cambé. Cambé tem 75 anos. Sim. 75 anos, não é? Então o lar é histórico dentro de Cambé. Sim. Nós, eu e a Jéssica, estamos recentes, né? Dentro Sim. dessa história, dentro desse tudo ali da escola. Mas ele já vem, né, com uma história muito rica, né, Jean? Os fundadores, né, tudo mais. Mas hoje eu falo para a Jéssica, tudo que estamos aprendendo, tanto com a história do seu Hugo, e a gente acolhe alguns relatos, o nosso trabalhar, o nosso envolvimento com a casa é mais que profissão, é amor, viu, Jean? Sim. A gente sente aquela energia, né, Jéssica? É amor, a gente tem ali, a gente tem preocupação. Ela sai, vai para a formação continuada, fica Mas lá, como é que tá, Márcia? Tudo certo, tudo certo. Ela ama o que ela faz, Jean. Ela ama, porque se uma pessoa que sai não pergunta, né? É o importante. Importante. Quando você faz o que você gosta, sempre sai bem feito. Sai bem feito. Não é com amor, é por amor, né? É por amor, né, Jéssica? Tem esse erro, não é com, é por amor. Eu fico feliz, Jéssica. Gente, eu vou deixar os arrobas do Marília Barbosa, vou deixar aqui. Eu vou lotar a tela com os arrobas do Marília Barbosa aqui pra vocês, tá? Meninas, gratidão por vocês terem aceitado estar aqui conosco. Eu não me canso de agradecer a cada um que vem aqui, acredita no nosso trabalho, acredita na seriedade do nosso trabalho, de estar levando informação, de estar trazendo conhecimento, pessoas que estavam em oculto, que têm uma grande participação na vida de muita gente. A gente tem tentado trazer, e essa é uma maneira da gente estar falando gratidão pelo que vocês fazem pelos nossos pequenos. Muito obrigada, Jean. O prazer é nosso. Márcia, obrigado. Jéssica, obrigada. Obrigado. Gente, vamos ficando por aqui. E para você que está em casa, gratidão, deixa eu pegar o gratidão aqui, faz dias eu acabo me esquecendo de pegar. Gratidão para você que está em casa, nos assistindo. Deixa eu ver, tá certo, tá errado, tá torto, não, tá certo. Tá certo, eu ainda não. Esse negócio de câmera espelhada, essas coisas eu me confundo tudo. Mas gratidão a cada um de vocês. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, vai ali no botão ali, inscreva-se. Deixa o seu like, deixa um comentário bacana aí. Dá uma força pro canal aí pra gente crescer. Compartilha com um amigo, compartilha com quem gosta desse conteúdo. E sábado que vem estaremos de volta aqui com mais um episódio inédito para vocês, tá? Mas eu não posso me despedir antes de dizer a minha famosa frase. A amizade verdadeira é mais preciosa que o ouro puro refinado. Um beijo no coração de cada um de vocês. Até o nosso próximo episódio. Fiquem com Deus e fui!